Silva aí, Esse Ciro quadro maravilhoso que vai trazer um psicólogo, Isso. tá? Ó. Ciro Guedes, Guedes. ele fala sobre o comportamento humano e também a parte emocional, né? Mas ele vai para uma parte um pouquinho mais espiritual, né? Ele vai aquela parte mesmo, vamos dizer assim, ó, eu já vou para o caminho de dentro, já vou logo para dentro. Isso. E a gente vai ouvir agora que vai ser uma delícia esse bate-papo desse quadro que eu gosto tanto, todos nós gostamos, Saúde Integrativa com Auri Silva. Seja bem-vindo a mais um quadro da Saúde Integrativa do podcast Café com Propósito da Rede Band Bahia. E falar hoje sobre um tema, saúde mental nos dias atuais, para mim é um tema de muita relevância. E receber um grande amigo, um play de sucesso na área da saúde mental aqui de Salvador, Dr. Ciro Guedes, um amigo querido que nós nos conhecemos no jantar da Rede Band Bahia. E daí para lá, fizemos vários trabalhos juntos. Seja muito bem-vindo, doutor. A casa é sua. Fique à vontade para sua apresentação. E hoje eu sei que você tem muita coisa para passar para o nosso público. E nosso público precisa saber um pouco mais do que é a saúde mental, de como se prevenir. Muito bom, muito obrigado por estar aqui. A saúde mental é muito importante, né? Ainda mais hoje, porque cada vez mais o índice de ansiedade, depressão vem aumentando, né? E isso é preocupante. Sim. E o nosso Brasil é o primeiro, né? No índice, no ranking de ansiedade. E a ansiedade pode gerar muitas outras patologias, né? E é importante que a gente diferencia essa ansiedade fisiológica, natural, e essa ansiedade generalizada, que ela já se torna patológica. Queria que você falasse um pouquinho dessa ansiedade, para que o nosso público pudesse entender, não generalizasse a ansiedade como coisa ruim, porque a ansiedade também tem o seu lado bom, e é fisiológica a nossa vida. Sim, a ansiedade é algo positivo, mas se ela não for controlada, ela passa a ser algo que faz o indivíduo paralisar. Eu gosto do exemplo de uma pessoa atravessando a rua. Sim. Ela precisa da ansiedade, ela precisa se preocupar se vem um carro de um lado para o outro. Mas se essa ansiedade ela estiver muito exagerada, ela mesmo olha, não vê carro nem de um lado nem de outro, e ainda assim ela fica insegura. E se eu cair, e se eu tropeçar? Sim. E se o chão se abrir? E acaba não atravessando. Eu acho que esse exemplo é muito bom para a gente diferenciar o que é uma ansiedade positiva e quando a ansiedade está grande o suficiente para paralisar o indivíduo. E hoje tem chegado muita gente com ansiedade generalizada no seu consultório, doutor. E como é a forma do seu tratamento, do seu olhar integrativo junto à saúde mental? Chega muita gente. O curioso é que está chegando muita gente mais jovem, né? Sim. Que está com essa ansiedade mais alta, né? Até crianças que já estão sofrendo de ansiedade, né? Devido ao excesso de tela e tudo isso. E o meu olhar e o meu trabalho, ele é dentro da terapia cognitiva comportamental. E eu tenho assim uma qualidade em conseguir perceber as questões, o que é que está levando, o que é que está contribuindo. Eu me percebo com essa sensibilidade de alcançar e fazer um trabalho muito mais rápido de tratar a causa. Sim, a raiz, né? A raiz da questão. E não estar ali só tratando os sintomas. Sim. E por isso é importante essa integralidade, né? De você entender a raiz, de você pedir ajuda, de você procurar não só um psicólogo, mas também outras áreas para que você também possa passar por isso com mais leveza. E isso tem acontecido muito no seu consultório porque você tem essa visão integrativa e essa visão também da prevenção, de buscar a raiz, de dar noção para o teu cliente. E eu vejo que o seu espaço, a Clínica Clinos, ela traz justamente esse olhar. Sim, sim. É um olhar diferenciado. A gente tem também outros profissionais. Eu também faço avaliação neuropsicológica para saber se a pessoa tem alguma questão cognitiva, como TDAH, autismo, altas habilidades, né? E é isso, eu acho que acaba acrescentando também nesse trabalho, né? Acaba contribuindo muito mais nesse bem-estar e nesse autoconhecimento de cada um que chega lá. E a Clínica ali nos traz esse diferencial, né? Esse diferencial de olhar esse paciente integrativo e trazer essa noção de qual caminho poder seguir e se prevenir. E dentro dessa tua jornada integrativa, doutor, tem chegado pacientes também exaustivos pelo trabalho, pelo campo emocional, pela sobrecarga. Como é que você faz para trazer esse cuidado integrativo para que eles possam ter esse bem-estar? Pronto. A pessoa que chega lá com essas questões, geralmente associada a burnout, né? Ou início de um burnout, né? Que quando a atenção está tão voltada para o trabalho, é um tipo de ansiedade diferente, né? Uma ansiedade causada pelo trabalho que começa a ter
sintomas depressivos, né? Onde a pessoa começa a estar ausente de tudo, ela não está mais preocupada, ela está com o pensamento de desistir, Sim, né, de uma exaustão muito grande. E eu começo a verificar como é que está o lazer, né? Porque a sim, gente não se preocupa com o lazer. O sim, lazer acaba sendo atropelado no nosso dia a dia. sim, E é importante a gente ter momentos de lazer. É importante a gente ter válvula de escape. O que é que eu gosto de fazer? Porque muitas vezes a válvula de escape que a pessoa tem, às vezes é nociva. sim, Às vezes a válvula de escape que a pessoa tem é beber, sim. né? E aí exacerba ainda mais a saúde mental. Perfeito, perfeito. Começa a cavar, né, um ciclo de, ó, eu não estou bem, então eu bebo, ou eu fumo, ou Sim. eu faço alguma coisa que não é funcional. E aí eu fico pior, e aí eu preciso beber mais, e é um ciclo sem fim, onde a pessoa vai cavando o seu próprio buraco. E quais são as intervenções da psicologia, neuropsicologia nesse, nesse âmbito desse trabalho exaustivo, né? Qual é a consciência que você traz para esse paciente? Porque o burnout, ele vem pelo um excesso do trabalho, a pessoa não tem noção, vai fazendo isso de maneira repetitiva, e quando vê, ele está trazendo a própria substância P para o próprio corpo dele, que aí vem as dores, vem as limitações, vem a irritabilidade, que às vezes perpassa tão desapercebido que a pessoa pensa só que é um nível só de estresse, e não é. Sim. É curioso, quando a pessoa chega e começa a falar sobre suas questões, né, é, o ato de falar sobre Sim, as suas problemáticas já faz, porque a pessoa chega e fala assim, pô, eu não estou me sentindo bem, um exemplo, eu estou me sim, sentindo triste, eu estou me sentindo sem energia, e assim, o que é que te deixa triste? O que é que te deixa mal? O que é que te deixa nessa situação? E muitas vezes a pessoa não parou para pensar o que exatamente é. E naquele momento ela começa a elaborar o porquê que deixa ela dentro daquela situação. E sim, quando ela tenta elaborar isso para mim, ela está elaborando isso para ela também. E sim, automaticamente começa a vir insights também de que, então o meu problema é esse. Porque, Aure, quando a gente não entende, por exemplo, se a gente tivesse uma dor e a gente não soubesse de onde vinha essa dor, a sensação que tem é que tudo dói. sim, Mas quando a gente identifica que o que está doendo em mim é o meu braço, né? Acho sim. que ali mas quando a gente consegue identificar em qual área mental, qual área Física, física, enfim, tá doendo, eu posso entender, poxa, o que é que eu posso fazer a partir dali? Então as outras áreas também estão boas. sim. Eu não posso contaminar Todas as áreas. todas as áreas. Perfeitamente. Esse olhar é muito importante para que a saúde possa ir para o seu equilíbrio. Né? E quando a gente tem essa noção, a gente vai direto ao ponto, que é o que você traz lá na clínica Linus, né? E esse diferencial e esse olhar para que as pessoas possam ter essa prevenção na raiz e possa ter um estilo de vida diferenciado. Nos tempos modernos, a gente vê, né, uma exacerbação frenética das redes sociais, da busca pelo trabalho, do posicionamento, às vezes de querer ser quem às vezes não é, né? Há uma cobrança, né, das pessoas. Chega muito no meu consultório, as pessoas se cobrando e as pessoas até indo para o vício, como você falou. Né? Toda uma falta vai gerar o quê? Uma necessidade de ocupar essa falta. Como é feito esse tratamento, esse caminhamento? Qual ajuda dentro da psicologia que você faz para que essas pessoas possam enfrentar de maneira sábia e usar essa ferramenta da psicologia para o seu bem-estar físico e mental? É necessário a gente começar a desconstruir esse lugar da rede social, porque a rede social, a gente precisa entender que é um avatar, né? Além de um Sim, avatar, a minha rede social é um avatar meu, a sua sim, rede social é um avatar. A gente não pode começar a acreditar que a gente é aquele avatar, sim, porque ali o que imprime, o que aparece ali são coisas positivas, são coisas boas, né? E na nossa vida real por trás dos bastidores, a vida não é daquele jeito, né? Acho sim, que uma das coisas mais graves é no Natal, né? Quando a pessoa entra sim. e aí tá todo mundo bem, todo mundo feliz, e aquela pessoa que não está se sentindo bem acaba potencializando. Sim, sim. Então é preciso ter um nível de consciência, né, de percepção, de autopercepção, que não é você, né? É uma imagem que está ali, né? E que a gente também tem a nossa vulnerabilidade. Eu sempre digo que a nossa vulnerabilidade é a nossa força. Enquanto você não olhar para a tua vulnerabilidade, abraçar a tua vulnerabilidade, como é que você vai sair daquele ciclo? Aquele ciclo de um vício, aquele ciclo de uma depressão. E quando a gente fala da ansiedade, a gente também fala um pouco da depressão. E como você vê esse olhar da ansiedade generalizada, que já é patológica, para a depressão? Qual é esse passo, qual é esses passos, né, que caminha para uma depressão? Porque eu Pronto. sempre falo com o meu paciente, né, se você está na ansiedade, você tem que olhar.
Porque para você chegar no passo de uma depressão, de gerar um bloqueio nos seus neurotransmissores, isso é muito rápido. Isso. A depressão, hoje se entende que ela é uma inflamação do cérebro. Sim. E ela pode acontecer de diversas formas, cognitivamente, né, como reflexo cognitivo, mas também como uma questão de uma ansiedade que não foi cuidada e evoluiu para um processo depressivo. Porque enquanto a pessoa está ansiosa, ela está querendo dar conta de tudo, mas uma hora ela para de querer dar conta. E isso aí já começa a deprimir, já começa a mudar o quadro, mudar essa chave. Sim. E como é essa intervenção que você faz lá, doutor? Sei que você traz muita coisa nova lá na clínica, né? A Clínica Linus traz esse olhar integrativo, traz Sim. novidades para essas pessoas. Pronto. Além da avaliação neuropsicológica, eu também trabalho com realidade virtual, né? Com óculos de realidade. Eu tenho um óculos lá que leva a pessoa a simulações, né? Onde ela pode Sim. estar trabalhando nesses pontos. Perfeitamente. Então, para você que quer o contato aqui do Dr. Ciro Guedes, como faz para entrar em contato da sua clínica, se conectar com o seu trabalho integrativo e psicológico? Pronto. Pode procurar minhas redes sociais, né? Tem o Instagram Cirologia, tem o canal do YouTube Cirologia, o TikTok também com o mesmo nome, tem o Instagram do Espaço Ligno, tem um blog também agora, o blog de Cirologia, que está dentro do site www.espaçoligno.com.br e só buscar, colocar na internet Ciro Guedes, que você vai também ver muito conhecimento, Muito conteúdo. muito conteúdo sobre mim. E pois é, gente, respire fundo, se conecta com esse profissional de excelência, porque a sua saúde mental é a sua prioridade. E se ainda não é, coloque nesse lugar de prioridade, porque manda no corpo, manda na mente, manda nas suas ações, e a gente pode sim cuidar, e a gente pode se integrar. Então, respire fundo, venha conosco integrar, cuidar da sua saúde como prioridade. Muito obrigada por ter te recebido aqui, pelo seu conteúdo lindo. Eu já quero ser cliente também, já disse ele lá nos bastidores que eu quero uma avaliação. Então, para você que está aqui, segue ele lá nas redes sociais e se conecta com o seu bem-estar físico e mental. Muito obrigada, Ciro, pela sua participação. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Volte sempre a esta casa. Sim, estamos juntos nesse processo. Firme e forte. Sim. Uau, que maravilha! Mais uma finalização de um podcast, Café com Propósito. Hoje vocês viram as pessoas, os profissionais com um bate-papo leve.